Bíblia, está no livro de Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, verso 1. Capítulo 3, verso 1 de Gênesis. Acharam? Diz assim: ora, a serpente era mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher, e assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerás dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comereis, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos seus olhos, e ambos conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E clamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Ele disse: eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu. Amém? Amém. Pai Celestial, pela graça de Deus, pela compaixão do Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante de uma mensagem esclarecedora, uma mensagem que veio para nos tirar de confusões religiosas e coisas intelectuais que o homem colocou nesta Bíblia. Agora, Senhor, ajuda-nos nesta manhã a irmos em frente aqui na mensagem do Teu profeta, do que vamos falar. Dá-nos graça para isso, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês. É muito maravilhoso estar aqui. Maravilhoso é estar na presença do Senhor. É o domingo, diz o profeta, não se faz nada a não ser servir a Deus. Você não deve ocupar o domingo para nada, a não ser para servir a Deus. Amém. Ele diz: trabalhar no domingo é pecado. Você já leu isso na mensagem de pergunta e resposta, né? É pecado trabalhar no domingo. Você não deve fazer isso. Você está em desobediência e pode entrar num problema, no menos que seja para tirar o boi do buraco, como Jesus disse, né? Se ele cair no buraco, você tem que tirar. Às vezes é uma necessidade. Mas por outro lado, Deus determinou pelo profeta que esse dia seria para os cristãos adorar o Senhor. Você está feliz por isso? Amém. Bem, irmãos, então Deus abençoe vocês. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a semente da serpente. Vamos talvez dar um início, porque isso é um assunto longo. E nós pouco falamos disso aqui, e foi um dos mistérios que o mensageiro revelou, mostrou essas coisas para nós. E chega um momento que o Espírito Santo nos aperta para fazer essas coisas, que são coisas profundas, são coisas que não se pode, talvez, fazer num culto da noite, mas isso seria na escola dominical pela manhã, porque aqui é onde Deus atua no ensino da palavra, né? Amém. Então eu creio que vocês estarão atentos e me ajudarão também na oração nesse momento, para que eu possa então ler algumas coisas aqui do profeta. Que o Mombrana falou que a característica dessa serpente era a forma de um homem, né?
ela andava em 2 pés, ela falava como um homem, e ela, então, todo o seu corpo era o formato de um homem, ele estava entre o homem e o chimpanzé. Então, como ela se aproximou de Adão? Porque ela conseguia falar a mesma linguagem de Adão. Veja, a mesma linguagem. Então, falando a mesma linguagem, ela conseguiu se aproximar de Eva e violá-la. Enganar a Eva, seduzir. Eu até tirei do dicionário aqui a palavra seduzir, né? E gostaria de deixar também com vocês, porque às vezes você pode ouvir a palavra seduzir e não sabe o que é. O profeta diz que a palavra seduzir é enganar, é deflorar, não é? Ela foi violada pela serpente. Então é bom que nós vamos entendendo isso, e eu vou começar hoje essa escola, e talvez não for muito longo, porque tem muita coisa, muito alimento, muita coisa que o profeta deixou nessa mensagem para ser explicado e ser respeito. Talvez por várias escolas nós vamos tratar disso. Mas então o profeta diz aqui, ó, seduzir é atrair, encantar, né? Quer dizer, seduzir. Então Eva foi seduzida, foi enganada pela serpente e acabou então comendo do fruto que estava proibido. Estava proibido. Deus não recomendou que não tocasse naquele fruto. De todas as árvores do jardim eles podiam tocar, comer, mas daquela não era para tocar. Agora, quando se fala de uma árvore, se fala de uma pessoa, não é isso? Uma árvore, uma pessoa é uma árvore frutífera. Você vai ver lá no livro de Números, né? Balaão viu Israel como árvores, não é? Aleluia. Então uma pessoa é uma árvore. Na Bíblia, na Escritura, ela é uma árvore. Agora, eu não quero usar meus argumentos, mas eu quero então tratar com vocês aqui na mensagem. Era de Éfeso. Na era de Éfeso, na página 74, vamos dar início aqui, vendo o que o profeta diz a respeito dessas coisas. Ele diz: agora, para entendermos o real significado daquilo que estamos a ponto de ventilar, eu devo adverti-lo. Veja. E manter sempre em mente que religião, assuntos espirituais, se preferir, é composta de 2 partes. A religião é uma, né? E a parte de Deus é outra. Você não pode misturar a religião com a palavra. Se você tentar colocar religião na palavra, você vai ser como os religiosos ali fora. O cristão, ele é a palavra encarnada. Você crê que é? A palavra viva na terra é o cristão. Glória a Deus. Então você não tem religião, você tem que banir isso da sua vida. Você tem um cristianismo estabelecido dentro de você, que é Cristo reinando dentro de você. Amém. Amém? Então ele diz aqui, são compostos de 2 partes que se entrelaçam, mas são tão opostas quanto o preto e o branco. A religião e o mundo espiritual são formados de 2 árvores que tiveram suas raízes no Éden. Vejam vocês, tanto a árvore da vida como a árvore da ciência do bem e do mal, da qual estavam no meio do jardim, e sem dúvida seus próprios ramos entrelaçaram uns nos outros. Assim, na igreja de Éfeso existe esse mesmo paradoxo. A igreja é constituída de bons e maus. Aleluia. Por isso eu sempre venho dizendo a vocês que a igreja local não é a noiva. Você fica olhando uma pessoa que se porta mal, né, que tem os seus problemas
que não consegue vencer aquilo, e você pensa, isso não pode ter na igreja. A igreja é composta de bons e maus. Amém. Agora, o eleito é escolhido por Deus. Daqui da igreja será levantada grãos. Amém. Grãos. Você não pensa que todos serão levados. Não, a igreja é composta de bons e maus. Aleluia. Agora, quem se identifica com a palavra é você mesmo. Amém. Amém? Duas vinhas formaram a igreja. Então elas são o trigo e o joio, duas coisas que estão entrelaçadas. As raízes estão entrelaçadas uma na outra. A religião está entrelaçada no meio do trigo. O trigo é a única semente que foi semeada por Cristo. Amém. Por Deus. Mas o joio, quem semeou foi Satanás. Você lembra daquela parábola que Jesus falou? Que o semeador veio e semeou a lavoura de trigo, e mais atrás veio um homem de preto semeando o joio. Amém. E quando nasceu o trigo e o joio. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Trigo e o joio. Então o joio também se alimenta da mesma chuva que cai para o eleito. Ele grita, ele salta, ele pula na igreja, ele tem regozijo, mas não quer dizer que ele seja trigo. O trigo até mesmo é mais calado, porque o trigo é pesado. O trigo é mais pesado, por isso ele é mais calado, mais seguro no que ele fala, não é isso? Amém, Jesus. Amém? Amém. Então o joio o vento leva para onde ele quiser, porque é uma semente liviana. Mas o trigo não é bem assim para o vento levar. Por isso que o eleito não vai com ventos de doutrina. Ele se firma na palavra e se agarra na palavra, e ali está a característica dele. Amém. Glória a Deus. Ele se identifica com a palavra. Glória a Deus. Né? Então ele diz: o trigo e o joio crescendo lado a lado um do outro. Mas uma é a verdadeira e a outra é a falsa vinha. Então entendam que a falsa e a verdadeira estão unidas, estão entrelaçadas. Mas quando o grande Jesus Cristo aparecer, o nosso Rei, Senhor Jesus Cristo, vai haver uma separação. Você crê que vai? Amém. Vai haver uma separação. Ele vai separar o joio do trigo. Glória. Já o trigo está sendo atado para o fogo juntamente com a palha, que é o sistema religioso. Mas o trigo será recolhido um dia desses. Você crê que é? Amém. Será levado esse trigo. Amém. Glória a Deus. Amém? Então, ele diz aqui: mas uma é a verdadeira e a outra é a falsa. Ora, Deus falará com cada uma, e Ele falará acerca de cada uma. Amém? Ele chamará de igreja, e as sementes, os escolhidos saberão realmente qual é o verdadeiro Espírito. Aleluia! Amém. O eleito não se envolve com espíritos errados. Amém. Ele sabe, ele conhece aonde está o Espírito Santo. Amém. Isso aqui é muito precioso quando o irmão Brana fala essas coisas. Está vendo? Então o eleito, o verdadeiro eleito, ele conhece aonde está o Espírito Santo. Glória a Deus. Por isso que o eleito não vive no meio de bagunças, Amém. não é, desordens. Porque o mensageiro disse que a ordem veio para pôr a noiva em posição do rapto. Amém. Glória a Deus. Somente os escolhidos não serão enganados. Isso está em São Mateus 24, 24. Os escolhidos não serão enganados. Amém. Aleluia.
Mombrana diz que naquele dia você terá muita surpresa. Aquele que você pensou que não estaria lá, vai estar. Glória a Deus. E você achou que ele estava errado, que isso, que aquilo, pôs algumas coisas diante dele, ele vai estar lá. E aquele que você achou que estaria, não vai estar. Eles vai haver muitas surpresas. Porque esse caso é eleição. Amém. Esse caso, irmãos, não é para nós julgar. É assunto de Deus. Amém. Você crê? Aleluia. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. É muito parecido a coisa. Assim, eles assim lá atrás na igreja primitiva, um período muito curto após o Pentecostes, a falsa vinha começou a se entrelaçar em torno da verdadeira vinha. Enquanto essas obras do Nicolaítas, esse espírito vai se achando, combatendo a verdadeira vinha, até ser destruída por Deus. Você compreendeu agora? Amém. É inevitável que a igreja não receba, não tenha espíritos errados no meio da igreja. É inevitável. Você não pode tentar separar o joio, senão você pode arrancar o trigo junto. Tem que ter cuidado. Então o profeta diz aqui, veja como isso aconteceu na igreja primitiva. Foi chamado de obra, depois tornou-se uma doutrina. Primeiro veio um espírito, e aquele espírito veio nos ouvidos das pessoas, na cabeça deles, e começou a introduzir uma coisa errada. E se você não tiver um pastor na igreja com cuidado, você vai começar a desclassificar as pessoas. Aleluia. Amém? Amém. Porque o membro, por exemplo, ele vê uma coisa que o pastor não vê. Ele vê de um jeito e o pastor vê de outra. Aleluia. Se a igreja é composta de bons e maus, a igreja é uma hospedaria. Você crê que é? Amém. Onde cuida dos doentes. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para quem? Para os doentes. Aleluia. E uma pessoa que está errada, ela está doente espiritual. E ela precisa ser cuidada, ela precisa ser ajudada. Não crê? Crê você assim? Amém. Ser equilibrada, porque ela tem uma alma. Você não conhece os eleitos porque eles não têm uma estrela na testa. Aleluia. Então eu creio que nós vamos estar lá por fé, não é isso? Amém. Amém, Jesus. Então ele diz aqui, tornou-se uma doutrina, o padrão tornou-se inflexível e finalmente assumiu o controle e Deus foi lançado de lado. Começou bem pura no Pentecoste, a igreja, não foi? Amém. Não havia nada que contaminasse aquele grupo. Glória a Deus. Mas dentro da igreja mesmo começou a surgir espíritos nicolaítas e começaram a conquistar os membros. Você pensa que você está longe disso? Leia aquela carta do irmão Branco. O que você tem que fazer com aquela carta? Veja. Amém? Aquilo começou tão pequeno, tão quietamente, tão inofensivamente, parecia ser tão bom. Você sabe como o diabo vem? Ele vem devagar, amaciando, falando bem calmo,
E parece que aquilo é uma verdade. Veja. Precisa tão sadio, então tornou-se um domínio, uma doutrina. E aquilo começou a dominar os cristãos. E muitos foram com ele. Aleluia. Amém. Amém? Você crê nisso? Amém. Aleluia. Vamos aqui mais adiante um pouquinho. 75. Ou vamos 77 então. Glória a Deus. Agora, Paulo era um profeta ensinando pelo Espírito Santo. Se Paulo batizou no nome de Jesus Cristo e disse que qualquer um que fizesse diferente de sua pregação fosse anátema. Isso está em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, se você quiser ler. Você sabe que a palavra anátema quer dizer maldição? Então todo o evangelho fora do de Paulo é um evangelho de maldição. É por isso que você está vendo o sistema organizado batizando em Pai, Filho e Espírito Santo, porque essas raízes vieram lá do Éden. A religião começou lá. Você crê? Amém. Aleluia. Então, que fizesse além da sua pregação, mas ele diz aqui, não é mais controlada pelo Espírito Santo, mas é controlada pelos nicolaítas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 27, Paulo fala disso. Glória a Deus. Vamos um pouquinho mais adiante. 78. Ele diz: onde estamos espiritualmente, estamos num deserto de trevas. Você tem percebido isso? Amém. Nós estamos num deserto de trevas. As trevas estão tomando conta de tudo. Verdade. Aleluia. Veja, então essa é a última hora, é o último momento. Se os cristãos pensassem a que hora estão vivendo, eles não estariam mais desunidos. É verdade, meu Deus. Esta é hora de trevas. Os demônios estão avançando de todas as maneiras. Oh, Senhor. Outro dia eu estava falando com um irmão ali, e ele disse assim: sabe, pastor, às vezes eu estou pronto para ir ao culto e me cai um desânimo. Eu disse: sabe como é que eu venci isso? Sabe como é que eu fiz? Eu vou te ensinar. Quando o de fora dizia assim: ó, hoje tu não vai ao culto, o de dentro dizia assim: eu vou te levar na igreja hoje, irmão, hoje tu vai na igreja. Glória a Deus. Pronto, acabou o assunto, termina o problema todo, não é verdade? Amém. Aleluia. Não é o que eu quero fazer, é o que Ele quer fazer. Amém. Não é verdade? Amém. Ali no livro de Hebreus, Paulo diz: não deixai se congregar, quanto mais se aproxima o dia do Senhor. E nós estamos no dia do Senhor ou não estamos? Amém. Então o dia do Senhor, o rapto, vale muito mais para nós do que qualquer coisa. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. As trevas estão tomando conta e eles estão dizendo: na verdade os demônios têm se aproximado para não deixar as pessoas fazer o que Deus quer que faça. Nós somos acomodados, eu sei que somos.
Mas como eu digo, o de dentro, quando ele nasce, ele diz: hoje tu vai à igreja. Amém. Hoje tu vai assistir culto. Hoje tu vai ler a Bíblia. Hoje tu vai ler as mensagens. Amém. Porque o de fora não quer fazer isso. É verdade isso, não é? Amém. Ele não quer, ele é rebelde. Mas o de dentro diz: não, hoje tu vai te alimentar da palavra, irmão. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E quem vence mais forte é o de dentro, porque o de fora morre e o de dentro vive. Amém. Aleluia. Então vamos observando isso. Então ele diz aqui, ó: estamos num deserto de trevas. Você já caminhou no meio de uma mata, num deserto, num dia de noite escura? É muito certo, é muito perigoso. Nós fizemos uma instrução no exército que era tão escuro, irmãos, e chovendo e tão escuro que nós tínhamos que pegamos na cinta um do outro aqui, ó, para não se perder. Você sabe o que é? Caminhar agarrado aqui na cinta. Era muita treva. Não se enxergava nada dentro de uma máquina. Então pense, essa é a situação que o irmão Branham está comparando esta hora. E as trevas estão cercando os lares, estão cercando as famílias, estão cercando o mundo, estão cercando a igreja. E a igreja tem que se dar conta disso e começar a orar para poder vencer essa batalha, porque é uma batalha renhida. Ou até que você rouba essa barreira aí. Aleluia. Não é fácil. Então o Pentecoste não está à vista de nenhum lugar, e a palavra não pode ser encontrada. A sucessão da apostólica que hoje existe, amém, né? Hoje você não vê mais a obra apostólica em lugar algum. Você está vendo uma perversidade. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Agora vamos entrar um pouquinho aqui onde eu quero. Isso foi só uma base, mas nós vamos entrar agora na semente da serpente, está bem? Amém. Tá bem, irmãos? Amém. Todos estão felizes esta manhã? Amém. Quem está triste, levanta a mão. Ó, estão todos alegres. Quem está alegre? Glória a Deus. Glória a Bom que Deus. todos estão alegres e felizes, né? Não tem ninguém triste, então? Podemos prosseguir? Amém. Amém. Estão todos vocês bem nesta manhã? Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, vamos para a batalha? Amém. Então aqui é na página 81 da RDS. O profeta diz: note o que Deus disse no jardim. Gênesis 3,15, onde lemos: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da serpente. Porém inimizade. Dois inimigos não podem ter comunhão um com o outro, não é? Aleluia. Então a semente da mulher e a semente da serpente. Aleluia. Você sabe que a semente da mulher veio por Maria, e a semente da serpente veio por Eva. Não é isso? Amém? Amém. Olha aqui, então ele está dizendo: esta ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Se damos crédito à palavra de que a mulher teve de fato uma semente, então a serpente seguramente deve ter tido uma semente também. Se a semente da mulher foi um filho varão, sem a participação do homem, então a semente da serpente terá que ser do mesmo padrão.
Aleluia. Aleluia, irmãos. Vocês estão vendo? A semente da mulher não teve intervenção de homem. Foi a sombra do Espírito Santo que pairou sobre Maria. E o profeta está desmisturando isso. Ele diz assim: também a semente da serpente não veio pelo homem, veio por um animal chamado serpente. São detalhezinhos que nós temos que desmisturar isso, né? Essa semente veio vindo até encher a terra, como você está vendo. Olha aí. Então, vamos prosseguir aqui. Aleluia, amém. Entenderam essa parte? Amém. Então, se a semente da mulher foi um filho varão, sem participação do homem, então a semente da serpente terá que ser do mesmo padrão. Ou seja, outro varão deve nascer sem a intervenção de um varão santo, humano. Não há estudioso que não saiba que a semente da mulher foi Cristo, que veio por intermédio de Deus, sem relação sexual humana. Glória a Deus. Da mesma forma, é também conhecido que o prenunciado ferimento da cabeça da serpente foi em verdade uma profecia concernente ao que Cristo realizaria contra Satanás na cruz. Entende? Ele pisou na cabeça da serpente na cruz. Aleluia. Ele trouxe de volta o mundo para nós. Ele trouxe de volta os eleitos. Aleluia. Aqueles que estavam esperando por esse momento. Glória a Deus. Aleluia. Você quer saber melhor do nascimento de Cristo? Leia São Mateus 1:18. Aleluia. Então ele diz aqui: Cristo ferirá a cabeça de Satanás, enquanto Satanás ferirá o calcanhar do Senhor. Foi isso que aconteceu na crucificação. Vocês creem? Amém. Aleluia. Vamos prosseguir 80 agora. Ou melhor, 84, né? (83). Agora, por que isso teve que ser assim? Porque foi que a semente da serpente precisou vir desta maneira. O homem foi criado para Deus. O homem havia de ser exemplo de Deus. Amém. O lugar de repouso de Deus, o Espírito Santo, era o homem, o templo. Paulo falou isso em Atos 7, 46 a 51. Aleluia. O homem foi feito para a habitação de Deus. Amém. Veja. O pecado fez essa separação. O pecado tirou ele do seu lugar. Aleluia. Porque ele entrou em acordo com ela. Vejam vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Veja aqui, o que achou, é que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou uma casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homem.
Como diz o profeta: o céu é meu trono, a terra está nos meus pés. Que casa me edificarás, diz o Senhor. Aleluia. Está vendo você? Amém. Agora ele diz aqui, o qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz e circuncisos de coração ouvido, vós sempre resistis o Espírito Santo? Assim vós sois como vossos pais. Satanás tem sabido disso todo o tempo. Ele também quer habitar no homem, assim como Deus o faz. Amém. Porém Deus tem reservado esse direito para si mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Satanás não pode fazer isso. Somente Deus apareceu em carne humana. Satanás não pode, ele não pode fazer isso. Ele não tem poder criativos. A única coisa que Satanás a única maneira de Satanás executar o que ele queria fazer foi entrar na serpente. Aleluia. Amém? Quando ele entrou na serpente, então ele tinha o veículo para destruir o jardim. Glória a Deus. Estão entendendo? Ele, assim como ele entrou através do espírito maligno nos porcos de Gadara, Deus não entra em animais, mas Satanás pode fazer e o fará para atingir os fins. Ele podia ter um filho diretamente através de Eva, como Deus fez com Maria. Mas ele tem que pegar um produto que está pronto. Ele não pode fazer nada, ele não pode criar nada. Glória a Deus. Só quem cria é o Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Então ele não pode criar. E não podendo criar, ele tem que pegar algo para ele se apossar. Não é? Portanto, ele entrou na serpente e então enganou Eva. Aquele era o meio que ele tinha para destruir a humanidade. Glória a Deus. Trazer o pecado. Não é? Mas ele seduziu através dela. Satanás teve viralmente um filho. Caim foi portador das plenas características espirituais de Satanás. E as características espirituais de Satanás, as características animalescas, sensuais, estavam todas em Caim. Matou, assassinou o seu irmão. Aleluia. Por inveja. Ali estava a característica. A semente dele estava lá na cruz, crucificando Cristo. Não é? A religião é de Satanás. Você diz, é um absurdo você dizer isso. Mas você vai ver, começou no Éden isso. O altar de Caim era um verdadeiro altar bonito, apresentado, como está sendo apresentado hoje a religião. Mas, vejam vocês, o diabo era somente um cordeiro. Aquilo tipificava Cristo, não é verdade? Então Caim foi portador de plenas características espirituais de Satanás, as características animalescas, sensuais, carnais da serpente.
Não admira que o Espírito Santo dissesse que Caim era do maligno. Ele era do maligno. Ele foi gerado pela serpente. Glória a Deus. Aleluia. E eles dizem que Eva comeu uma maçã. Não podia comer uma maçã e nascer um Caim. Isso é impossível. Estão vendo? Aleluia. Glória a Deus. Na página 84, o profeta ainda segue dizendo assim: estão cansados? Não. Essas escolas, irmãos, esse assunto aqui tem servido. Glória a Deus. Isso é o que firma a igreja. Amém. Você sabia? Amém. Tem gente que não gosta que lê as mensagens. Mas se não gosta de Cristo, não gosta do profeta, né? Mas as mensagens, elas foram colocadas aqui para nós ler e viver. Amém. Ó, agora o que temos fechado a esse ponto, deixando-me tentar consolidar seu pensamento sobre esse assunto, para que você possa ver a necessidade de nossa discussão a respeito da doutrina da semente da serpente. Na voz do sétimo anjo de Apocalipse 10:7, esse mistério seria revelado. Glória a Deus. Até esse momento ficou oculto, até a vinda do profeta. Mas quando o profeta surgiu, então ele veio para revelar essas coisas, para mostrar onde está essa semente da serpente. Veja, aleluia. Então ele diz aqui, ó: com efeito, nós começamos com o fato de que havia duas árvores no meio do jardim. A árvore da vida, quem era? Quem era? Bem devagar, né? Quem era a árvore da vida? Pá, mas ninguém sabe quem é a árvore da vida. Só 2, 3 que sabem. Os outros não. Você não tem lido as mensagens? Irmão, de vez em quando eu tenho que puxar isso aqui. Não é possível. Era para toda a igreja dizer: Jesus! Não ficar esperando um pelo outro. O eleito, ele larga de dentro para fora o que ele tem, não é isso? Estão entendendo? Se eu estou perguntando quem é a árvore da vida, Satanás tem vida? Não. Então quem é a árvore da vida? Jesus. Então, de vez em quando tem que dar uma puxadinha nas orelhas, né? É para se despertar. Não é assim? Amém. É o que Deus faz conosco. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Então ele diz aqui, ó: a árvore da vida é quem então? Cristo. Aleluia. A árvore definitivamente é Satanás. E a outra árvore definitivamente é Satanás, daquilo que surgiu do fruto da árvore. Aleluia. Se essa árvore da ciência do bem e do mal produziu Satanás, produziu uma semente de Satanás, então, que é ela? Ela é a árvore do mal. Não é? Amém. Aleluia. Então ele diz aqui: a outra árvore definitivamente é Satanás, por causa daquilo que surgiu do fruto da árvore. Pelo fruto você conhece a árvore. Amém? Depois você diz um pouquinho de água, não estou com dificuldade aqui. Glória a Deus. Amém? Agora então sabemos que ambas as árvores tinham a reação com o homem, ou a relação com o homem, ou jamais teriam sido colocadas lá.
Ambas tinham uma relação com o homem. Aleluia. Amém? Então veja aqui, ó. Agora então sabemos que ambas as árvores tinham uma relação com o homem, ou jamais teriam sido colocadas lá. Amém. Elas devem ter tido uma parte do plano e propósito soberano de Deus no relacionamento delas com a espécie humana e com Ele próprio. Ou jamais poderíamos imputar onisciência a Deus. Até agora tudo isso é verdade. Não é. Agora a palavra indiscutivelmente expõe que desde antes da fundação da terra, esse propósito de Deus compartilha na vida eterna. Conforme Efésios capítulo 1, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Então, quando Adão estava no Éden, onde é que eu estava? Você. Hein? Onde é que eu estava? Aonde? No Éden, irmãos. Eu estava lá também. Eu fiz parte daquele reinado. Você fez parte daquilo lá. Agora, quando a serpente, a árvore da ciência do bem e do mal estava no Éden, onde estava Caim? Onde estava Caim? No Éden. É isso que nós precisamos nessas escolas para desmisturar isso. Eu estava lá no Éden quando Ele colocou Adão. Eu fui elegido antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Amém? Amém. Agora, para Deus me recuperar de volta, Ele tinha que ter enviado o seu Filho na forma de Salvador. Amém. Glória a Deus. Para me recuperar de volta através do sangue derramado. Amém? Aleluia. Mas quem recupera a semente da serpente? Quem? Quem vai recuperar a semente da serpente? O lago de fogo. Aleluia. Ela passará pelo fogo e será consumida. Eu usei a palavra recuperar. Não é recuperar, né? É por fim. Aleluia. Glória a Deus. Mas de toda maneira, esse é o lugar dela. Mas você, eleito, vai para onde? Você saiu do Éden e vai para onde? Amém. Amém. Agora sim. Vai voltar para o Éden. Esta mensagem está nos colocando no Éden de volta. Glória a Deus. Teremos tudo restaurado e um Adão governando para nós. Amém. O segundo Adão, que é Cristo, se assentará no milênio e governará esta terra. Você crê? Amém. Aleluia. Adão teve um dia governando na terra, o primeiro Adão. Caiu. Mas o segundo Adão pisou na cabeça da serpente, derramou sangue, me recuperou e me colocou no Éden de volta. Amém. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Você está feliz? Amém. Então é para isso que Ele veio. Para me recuperar. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho que me segurar aqui. Tenho que me segurar um pouquinho aqui na leitura, irmãos. Mas você não pensa que eu não estou entusiasmado. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso aqui tem que entusiasmar o coração do Evangelho. Amém. Aleluia. Então, a semente da serpente, a árvore do bem e do mal, vai ao lago de fogo. Mas os eleitos estão recuperados para o Éden. Glória a Deus. Você crê? Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Como também nós elegeu nele
fundação do mundo. Antes. Diz o Mombrana que quando Miguel expulsou a serpente, a antiga serpente, né, do céu, eu estava lá, você estava lá, todos os eleitos estavam lá com ele. Amém. E ele disse: agora quando confrontar essa última batalha, eu e você estaremos lá de volta. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então ele diz aqui, ó: irrepreensível diante dele em caridade, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém. Quando Deus elegeu eu e você, Ele não pediu para os anjos lhe ajudar. Não, Ele sozinho disse: eu vou eleger este. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está feliz? Amém. Então isso são coisas maravilhosas, né? Glória a Deus. Agora ele diz uma coisa boa aqui, ainda na página 85. Vamos devagar. Agora eu sei que ao responder uma pergunta pode surgir uma outra, e as pessoas me perguntam se Eva caiu assim o que fez. O que fez Adão quando Eva caiu? Aleluia. Amém. Amém. O que fez Adão quando Eva caiu? Ó, para Deus lançar a culpa sobre Adão, isso é simples. A palavra de Deus está estabelecida para sempre no céu. Antes que um grão de poeira de estrela fosse criado, essa palavra, a lei de Deus estava lá, exatamente como está escrito em nossa Bíblia. Amém. Amém? Ora, a palavra nos ensina que se uma mulher deixa o seu marido e vai com outro homem, ela é uma adúltera. Então não está mais casada, e o marido não deve tomá-lo de volta. Essa era a palavra verdadeira, não é? Assim como era verdadeira quando Moisés escreveu na lei. A palavra não pode mudar, diz o irmão. Você crê que não? Amém. Ó, Adão tomou de volta, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Deus respeita a decisão do homem, embora que ele vá arcar com as consequências. Isso aqui, irmãos, é a semente da serpente. Está bem? Amém. Amém. Oh, glória a Glória a Deus. Deus. Mas ele fez de qualquer maneira. Era proibido, mas ele fez. Aleluia. Glória a Deus. Mas, sabe? Deus tinha provido um cordeiro para ele antes da fundação do mundo. Glória a Deus. E recuperou Adão e recuperou Eva com aquele cordeiro. Aleluia. Amém. Amém? Amém. Você está vendo o amor que Deus tem? Amém. Glória a Deus. O amor que Deus tem para com as pessoas. Amém. Hein? Aleluia. Ele não deixaria ir assim. Eva concebeu dele. Aleluia. Aqui está o segredo. Aqui. Pare um pouquinho agora. Por que Adão não deixou ela? O quê? Você pegou o assunto? Hein? Amém. Por quê? Porque ela estava grávida dele. Amém.
A semente da serpente estava no ventre de Eva, mas a semente de Adão também estava. Glória a Deus. Por isso que Adão não deixou ela. Você pode ler as mensagens, mas esses detalhezinhos aqui, irmãos, só na abertura de uma escola onde o Espírito Santo vem e nos mostra essas coisas. Amém. Aleluia. Amém. Ele sabia que Eva estava grávida dele. Por isso ele não o deixou. Ele sabia que ela conceberia. Ele sabia exatamente o que aconteceria à raça humana. E ele vendeu a raça humana ao pecado para que pudesse ter Eva. Aleluia. Porque ele o amava, Eva. Amém. Amém. Glória a Deus. E aquilo que o irmão Brana disse, você não pode viver sem essa pessoa. Case. Eu sempre digo uma coisa para vocês: casamento e divórcio é culpa de dois. Não venha com essa conversa para mim, porque isso não existe. Casamento e divórcio, pode que o homem tenha 80%, mas a mulher tem 20% de culpa. E o profeta diz que são culpas iguais. Você não pode dizer que casamento e divórcio tem um só culpado. Não, de maneira nenhuma. E muitas vezes é 50% de um, 50% do outro. Veja. Aleluia. Bem? Amém. Amém. Amém, irmão? Então ele não deixou Eva porque Eva estava grávida dele, embora que ele botou a humanidade no pecado. Mas de qualquer maneira ele trouxe Eva porque ele amava ela. Glória a Deus. Oh, glória. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Está vendo? Glória a Deus. Aonde você tem que descer para recuperar um pecador muitas vezes? Ao nível dele, o profeta diz. Você nunca vai ajudar uma pessoa sem primeiro descer ali e ver aquela situação. Aleluia. Oh, glória a Deus. Isso é maravilhoso. Você crê que é? Amém. Isso aqui é bom demais. Glória a Deus. Aleluia. E assim aqueles dois filhos nasceram. Filhos, esses que seriam os primogênitos da raça humana, os primeiros, que agora já está poluída. E é o que é o testemunho deles. Leia o testemunho em Judas, verso 14. Leia aí, anote e leia. Eu não vou ler essas escrituras. Espero que você vá para casa e leia isso. Você trouxe um caderninho, está anotando, né? Isso que o profeta mandou fazer. Viesse com os seus lápis, papel, e trouxesse suas anotações e fosse para casa depois estudar essas partes aonde não foi dita. Glória a Deus. Será que você chegando em casa lembra de tudo que eu citei aqui? Então, Ainda não está vendo. pois é. Como é que você vai completar isso então? Eu faço a minha parte, Deus faz a dele, eu faço a minha e você tem que fazer a sua. Amém. Amém. Quantas escrituras eu citei aqui ligadas à semente da serpente? Você se lembra delas? Aí está o assunto onde estamos enrolados. Está vendo? E desprofetizou Enoque, o sétimo depois de Adão,
Gênesis 5 é o capítulo da genealogia de Enoque. Gênesis capítulo 5 é o capítulo da genealogia de Enoque. Agora veja o que o profeta faz aqui. Ele dá essa genealogia aqui. Primeiro, Adão. Segundo, Sete. Terceiro, Enos. Quarto, Quena. Quinto, Malael. Sexto, Jarete. Sétimo, Enoque. Aleluia. Amém. 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 Amém, irmão. Amém. A semente de Deus ressuscitando. Glória a Deus. Aleluia. Abel é um tipo de Cristo. Está vendo? Glória a Deus. Deus restaurando tudo de novo. Amém. Estabelecendo um Éden de novo para nós. Amém. Olha aqui. Está olhando qual era aí? Era de Laodiceia, 86. Você leva e lê em casa depois isso aqui, né? Página 86. Agora diz aqui. Enoque. Note que Caim não é mencionado nessa linhagem. Então Caim não era filho de Adão. Caim era filho da serpente. Amém. Glória a Deus. Pronto. Se não aparece aqui nessa genealogia, glória a Deus. Então Caim era filho da serpente. Ó, a linhagem de Adão passa por Sete, Caim. Se Caim fosse filho de Adão, a lei do direito à primogenitura seria lhe dado o direito à linhagem. Ele seria o primogênito. Mas ele não aparece na genealogia de Deus. Vocês, denominações que não crêem nisso, como podem? Oh, maravilhoso. A noiva crê porque tem um profeta que trouxe essas coisas à luz. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Como diz que Eva comeu uma maçã, se nem a genealogia de Caim aparece aqui? E Caim é uma pessoa, Caim foi um homem. Veja, o sangue da serpente cruzou com Eva. Amém? Está vendo? Amém. Então veja bem, também deve de ser notado cuidadosamente que em Gênesis 5:3 diz que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E chamou seu nome de quê? Sete. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Em nenhum lugar diz que Caim era semelhança de Adão, embora ele tivesse que ser se fosse seu filho, pois a lei da reprodução enfática, quando cada um reproduzir segundo a sua espécie. Amém. Amém. Essa foi a lei que Deus deixou nas sementes. Cada um produza conforme a sua espécie. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Está vendo? Glória a Deus. Amém, Jesus. Caim está faltando. Se Caim fosse filho de Adão, seria dito dele em algum lugar. E Caim de Adão e Adão de Deus, assim diz isso, porque não pode fazê-lo, porque Caim está fora da linhagem de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Deus amaldiçoou aquele animal, quebrou os seus ossos e ela passou a rastejar pelo chão. Glória a Deus. Aleluia.
A própria ciência está dizendo que hoje todas as cobras são venenosas. Você já leu isso? Você tem que ter cuidado. Você já tomou esse assunto já? Sim. Elas se cruzaram. Essas sementes se cruzaram uma com a outra e ambas são venenosas. Amém. Amém. Você tem que ter cuidado. Aleluia. Porque é da mesma natureza. Mas uma cobra não pode cruzar com nada, a não ser com cobra. Glória a Deus. Está vendo vocês? Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. A semente de Deus era então Caim, era Abel. E o que Abel trouxe para o Senhor? Um cordeiro. Um cordeiro. E o que significava aquele cordeiro? Cristo. Isso. Oh, meu Oh, Senhor. glória a Deus. Aleluia. Amém. E o que Sete trouxe? A semente de Deus de volta. Amém. O altar de Deus começou a ser invocado de volta. Amém. Glória a Deus. Está vendo? A semente estava ali. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos ler em 1 João 5. Eu estou quase encerrando, irmãos. Verso 11 e 12. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e que esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Amém. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém? Por isso? Amém. Vamos encerrar por aqui. Só queria uma coisinha aqui com vocês, ainda para nós encerrar. Aqui na mensagem, porque tiveram que ser pastores, aleluia, o profeta diz assim: no parágrafo 38, o homem, a intenção é boa, porém é boa. O homem nunca muda seu comportamento, ele nunca muda muito suas características, suas maneiras. Estou falando do homem do mundo. O homem sempre louva a Deus. O homem religioso, pelo que ele fez, e sempre aponta às pessoas o que ele vai fazer. E, no entanto, ignora o que ele está fazendo. Isso aqui que lemos aqui, né? Aqui? Tem sido desta maneira, e vocês, leitores da Bíblia, nesta noite, sabem que isto é de acordo com a Escritura, com a palavra, recordem? Eles sempre louvam a Deus pelo que Ele tem feito, dizendo que Ele fará, e morando o que Ele está fazendo, ignorando o que Ele está fazendo. Isso é o hábito do homem. A razão pela qual eles fizeram isso, os mestres, na minha opinião agora, eles haviam interpretado a palavra. Interpretar a palavra é perigoso. Fique como ela está escrita. Amém.
Bem, vamos ficar em pé? Vamos deixar um pouco para outro dia, né? Vamos fechar nossos olhos, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Creio que essas escolas, elas nos instruem o caminho que devemos andar. Umbrana, ele abriu um caminho para nós. Não fora da Escritura. É um caminho que ele abriu para que os eleitos andem por ele. Aleluia. Lá na mensagem de dores de parto, o Espírito Santo diz para ele: tu escolheste um caminho estreito e um caminho difícil. Glória a Deus. E são poucos que andam nesse caminho. Mas tu fizeste a escolha certa. Fizeste a tua escolha certa esta manhã, irmão? Oh, glória. Então, olhe para Ele unicamente. Graças a Deus. Ele é tua força. Você está cansado desse mundo aqui? Glória a Deus. Isso é natural cansar. Você se cansa das pessoas. Você se cansa das coisas erradas. Você se cansa de caminhar nessas ruas e ver essa semente da serpente atuando de uma maneira tão suja. Mas, irmão e irmã, não desanime, você tem uma esperança. Ele está te levando para o Éden de volta. Glória a Deus. Você não está enganado. Você não está numa religião. Você está numa mensagem. Amém. Enviada pelo anjo de Deus. Aleluia! E esse anjo veio colocar essas coisas para nós aqui, que nós ouvimos esta manhã. Agradeça a Deus por isso. Agradeça, irmão, irmã. Aleluia. Agradeça o que Ele tem feito por ti. Amém. Uma manhã dessa você vai deixar tudo isso aqui. Graças a Deus. Diz o profeta: tudo que você adquiriu ficará aqui. Amém. Aqui nesse mundo. Deus levará só você daqui. Mas você é um multimilionário. Você é dono de tudo isso aqui. Você crê? Aleluia. Jesus Cristo recuperou tudo isso para mim. Ame a Ele nesta manhã. Oh, glória. Não gostaria você de orar um com o outro nesta manhã? Para que Deus te ajude, te dê essa revelação, para que você entenda essas coisas de uma maneira melhor. Põe a mão sobre o ombro do outro assim. E ore um pelo outro. Aleluia. Deixe que esse Espírito Santo vá de banco em banco onde você está. Glória a Deus. Aleluia. E tome conta do teu coração. Diga: Senhor, nunca mais serei negligente. Nunca mais eu vou negligenciar essas coisas. São coisas profundas. Aleluia. Pai Celestial, até aqui, meu Senhor, que nos ajudou. A tua mão foi conosco nesta manhã. Teu Espírito Santo nos guiou através desta palavra aqui, Senhor. Isso conforta a alma da gente, isso alimenta o de Deus. Aleluia. Que não pode perecer. Esse de fora irá à sepultura, mas esse de dentro não será sepultado. Glória a Deus. Ele se levantará numa manhã dessa. Oh, glória! Ele estará do outro lado, cantando com aqueles santos que já partiram daqui, Senhor. Pai, acenda esse fogo em cada coração. Acenda esse avivamento dentro de cada alma preciosa. Que eles saiam daqui entusiasmados, meu Pai, com esta palavra, seguros de que ela é a verdade. Ela não passa o céu, passa a terra, mas a palavra não pode passar. Alimenta esses corações, anima essas almas, meu Pai. Isso é no nome do Senhor Jesus
Senhor Jesus é para a sua glória. Aleluia! No nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, logo voltamos, se Deus quiser, né? O culto, Deus abençoe vocês.